adormeci um bocadinho do exaustão, mas o espírito continuou em alerta. Orai e vigiai. Quando nós não aguentamos, então o Senhor nos carrega ao colo e o espírito continua a nos proteger e a falar. E eu tenho perguntado ao Senhor por que que muitos crentes se suicidam no combate, quando nós temos a certeza que o Senhor está no controle, é o Senhor quem nos chamou. Muitas são as aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Então, o Senhor me disse que é a Rua de Cruz, que muitos não entendem. E realmente é a Rua de Cruz. Muitos não entendem e não é fácil. Infelizmente, muitos daqueles que venceram e estão a conduzir e estão ainda a combater o bom combate. Muitos não revelam os bastidores para que os outros entendam quando a aflição aparece, quando a perseguição aparece, quando a tribulação aparece, que isto tudo faz parte. Jesus Cristo, quando nos chama, Ele não nos promete nada de... Ele não nos promete ouro, prata, nem diamante, e nem altos carros, nem altas casas. Ele não promete nada disso. O que Ele promete é: muitas serão as nossas aflições, mas Ele nos livrará de todas. Ele diz que neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por isso é que Ele diz, Ele venceu o mundo porque Ele permaneceu no amor do Pai o tempo todo. As aflições vieram, perseguições vieram, tribulações vieram, injúrias vieram, humilhações vieram. Ele teve depressão, ele desanimou, ele pediu ao Pai para poupar-lhe do que estava à espera, mas ele teve que carregar a sua cruz, reconheceu que ele veio como missionário e que o Pai é o Senhor todo soberano. Ele se sujeitou ao Pai e pegou no seu arado e continuou a caminhar. E é algo muito... Ele nos está a revelar que, aliás, é a obra dele. Ele nos vai revelando por partes, conforme nós vamos sendo fiéis a Ele, conforme nós vamos resistindo, sujeitando a Ele e resistindo ao diabo, conforme nós vamos vencendo cada nível no nosso ministério. Tem níveis, nós vamos subindo gradualmente, e conforme nós vamos subindo no nível de fé, então Ele nos vai revelando coisas mais, coisas que nós não sabíamos. E então eu venho cá partilhar com você algo para que você não desanime, porque chegou-me ao ouvido não, vieram mesmo dizer que pessoas, inclusive, que ouvia pregar, e gostei tanto de ouvir a pregação e me encheu mesmo. Eu ainda não estava, eu ainda estava no ministério antigo e que fui a esta igreja de visita e ouvi a pregação desta pessoa que estava para ser preparada para ser pastora. Ai, me encheu o coração. E a saber que essa pessoa afastou, que já nem tem comunhão com Deus, que já nem quer saber de Jesus. Isso me entristeceu tanto, amados. Entristeceu-me tanto. E então, e depois também sei que estive a falar com um apóstolo há tempos atrás, e ele disse que no Brasil muitos pastores se suicidam e missionários depois sentem-se muito abandonados
E ele então tem a missão de às vezes ir confortar, confortar entre aspas, dar força para não desanimarem, vai de país em país e vai ter com missionário para sentirem-se amados, para sentirem a presença de Deus, porque chega uma altura parece que não sentem a presença de Deus, a altura que parece que nós não ouvimos Deus, amados, mas Ele está aqui, Ele não nos deixou, Ele está a ver, Ele está a examinar o nosso caráter, Ele está a medir o nível de fé, Ele está a nos testar. Quando estamos no treino, é como se estivesse no deserto, é como se estivesse na tropa, no recruta, e naquele momento nós temos que passar por todas essas aflições, mas Ele está a nos moldar, Ele está a nos treinar, porque como um soldado guerreiro na linha da frente, nós temos que nos apresentar como um obreiro que maneja bem a palavra de Deus. E um obreiro que maneja bem a palavra de Deus tem que se despir da autoexaltação, porque tem que lembrar quem é o capitão. Um obreiro que maneja bem a palavra de Deus tem que se despir da arrogância, da soberba, da rebeldia, para poder ganhar os fracos, para poder ganhar outros também que se rebelam, para poder ganhar aqueles que pensam que conhecem a Deus, mas não conhecem, mas que Deus também quer ganhar a todos. Um soldado na linha da frente tem que lembrar que Jesus Cristo prometeu: neste mundo teremos aflições, mas tem que lembrar que tem que ter bom ânimo para que ele experimente a plenitude da glória de Deus. Josué 1:8. Esforça-te e tem bom ânimo, Senhor meu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andar. Esforça-te e tem bom ânimo, Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Parece que todos nos abandonam. Sim, mas tem que ser para que nós olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1-2. Temos que negar o pecado. Não podemos pôr os olhos nas pessoas, amados. Quem nos chamou é Jesus Cristo. Então é Ele que é o autor e consumador da nossa fé. É nele que temos de esperar. Tudo isso que tem passado é para poder certas pessoas, certas igrejas, Jesus Cristo diz, certas igrejas não estão a vencer porque não conhecem a verdade dos bastidores de um cristão. Porque muitos, aqueles que vencem nas suas congregações, não explica tudo, não revela tudo, não revela o quão duro é a recruta, não revela porque, em primeiro, talvez sentem vergonha, não é? Mas nem Jesus Cristo diz: aquele que não testemunhar de mim, aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonhar dele. Aquele que não testemunhar de mim, eu também não testemunharei dele diante do meu Pai. Aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não confessarei diante do Pai. Muitos só aparecem na ribalta depois de Jesus ter feito tudo e passaram aflições. Todos passamos. Os bastidores, se tiver câmara para verem nos bastidores o que um recruta, um verdadeiro soldado de Deus passa até ele chegar no ponto que Jesus quer. Depois então tira-lhe e põe para que ele então testemunhe, se souber. Então ele mesmo testemunhou, os discípulos testemunharam, até porque se eles não testemunhassem, nós não saberíamos. Nós vimos aquilo que Jesus passou com o Pedro, por exemplo, né? E Jesus, sabendo que ele tinha problema de fé, de crer em Deus, e ele vacilava na fé, quando ele, antes de ir, ele exortou: Pedro, amas-me? E Pedro: claro que eu te amo, meu Senhor.
apacenta as minhas ovelhas. Pedro, amas-me? Então, Senhor, claro que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Passado mais um bocadinho, quando Pedro estavam relaxados a comer, porque ele estava preparado já para subir, ele tinha aparecido aos discípulos. Então, Pedro voltou a dizer outra vez: Pedro, amas-me? O Pedro se entristeceu. Ele disse: Mestre, então por que me perguntas tantas vezes porque eu te amo? Então apacenta minhas ovelhas. Por quê? Porque o Pedro tinha um coração pirata. Tinha um coração pirata. Sim, como ele já sabia que Pedro tinha um coração pirata, ele avisou Pedro: apacenta as minhas ovelhas, mas com amor. Com mansidão ele o fez. Ele não rebelou com Pedro. Ele não disse: tu tens a mania de que tu não crês. É por isso que eu te disse: antes que Galo cantasse 3 vezes, tu vais me negar. E ele não fez nada disso. Com mansidão, ele exortou Pedro: amas-me? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Eu vou, mas eu vou estar de olho em ti, apacenta as minhas ovelhas. Então, amados, apacentar as ovelhas é às vezes descer ao nível das ovelhas, dependendo da ovelha que nós temos. Há ovelhas que são, que têm capacidade de compreensão de nível de literatura muito elevado, facilmente entendem tudo, mas há ovelhas que não. Então temos que baixar o nível e falar em miudinhos. E as aflições são para todos. O verdadeiro soldado de Jesus, o verdadeiro recruta, ele vai passar. E as aflições não vão acabar, amados, até ao nível, porque mesmo quando nós estivermos num momento de refrigério, o inimigo não para de pelejar, porque ele tem um alvo de destruir o corpo de Cristo. E ainda mais quando você o Senhor te põe como pedra da esquina para conduzir o corpo da esquina. Aí o inimigo vai pelejar contra ti, porque ele sabe que se ele te destruir a ti, então a igreja fechou, porque a ovelha sem pastor não é ovelha, o pastor sem ovelha não é pastor. Então ele peleja tanto de um lado como do outro. Mas você tem que ter conhecimento, você precisa de crescer, você precisa de pagar o preço da tua salvação. E aqui eu testemunho mais uma vez, tudo que eu tenho falado, não tenho escondido os bastidores. O Senhor diz: tudo contribui para o proveito do corpo de Cristo. Porque neste momento, enquanto eu falo daquilo que eu passo nos bastidores, há pessoas que estão-se a edificar. Há pessoas, há crentes e recrutam também na mesma situação do que eu. E estão a ver, estão a dizer: puxa, eu pensava que eu era sozinha. Eu até pensei que eu estou em pecado. Afinal, não sou sozinha. Está aí essa apóstola, ela está a passar o testemunho. Olha, se nós vemos e as pessoas se escandalizam porque eu estou a passar o testemunho, tem que falar em oculto, tem que ter... Ora, o apóstolo Paulo deixou o testemunho dele, aquilo ele escreveu, ele foi, já não está conosco, está com Jesus, mas é o testemunho dele que nós pregamos. É o testemunho de Jesus. Jesus estava em sofrimento, os discípulos escreveram, é o testemunho dele que nós pregamos. E nós, nesta era, quando um servo se levanta a pregar e a falar, testemunhar daquilo que ele passa nos bastidores, você se escandaliza e ainda critica e diz que tem que orar nos bastidores, que ninguém tem que ver a tua lágrima. Quem é que disse? Ou você é participante do corpo de Cristo ou você não é. O que você, quando você me ouve a falar assim ou outro, o que é que você tem que falar? Amado, coragem, 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 meu irmão, coragem, não desanima, coragem, a luta é dura, coragem, santificação dói, coragem, meu irmão, coragem, mas tem lucro, o lucro é a coroa da vida. Combata bom combate da fé, combate
combateu o bom combate da fé e do amor. É santificação para a nossa alma. O apóstolo Paulo diz que eu combati o bom combate da fé, guardei a minha fé, até por uma coroa trocar, ele tomou posse da coroa. E ele descreveu, não em pormenores, mas o testemunho que ele deixou através de cartas que ele escreveu e que nós usamos dessas cartas para pregar, demonstra quanto ele sofreu, demonstra o quanto ele foi desprezado. Ele mostra a bondade, a grandeza da subexcelente grandeza do poder do amor de Jesus estava no coração dele, que crucificou com Cristo com a rude cruz. Ele pagou o preço da rude cruz e demonstra o quão triste o coração dele andava, o quão desfalecido o coração dele andava. Mas a alegria do Senhor era o que fortalecia. A alegria no Senhor era o que o animava a continuar aí. A alegria no Senhor era o que sustentava. A comunhão com o Espírito Santo sustentava. A promessa do Senhor é de que ele terá a graça de herdar o reino de Deus era o que sustentava. E é isso que nós tomamos posse. E é isso que eu tomo posse, porque Jesus me fala a mim. Antes de eu já tinha passado por uma parte do treino, já tinha passado. E quando achei que entrei num período de refrigério, eis que eu ouço a voz dizer: Ana, muitas serão as tuas aflições, mas eu te livrarei de todas. E eu disse: bem, isto é de Espírito Santo a me falar. Eu estava na rua até andar e o Espírito me falou: muitas serão as tuas aflições, mas eu te livrarei de todas. Uma outra altura, o Espírito me ministrou: ser firme, ser forte, não te abandonarei, nem te desampararei. E eu disse: ai, mas por que o Senhor está a me ministrar isto? E depois, outra vez, o Espírito voltou a ministrar-me: nenhuma ferramenta inflamada do maligno. Presta atenção, amados. Nenhuma ferramenta inflamada do maligno prosperará contra ti, nem praga alguma chegará até ti. Este é o meu código de honra. Este é o meu código de honra. Ele me disse: fidelidade é o meu código de honra, Ana Isabel. Bem, eu fiquei contente, são promessas boas, mas só que eu não sabia o que vinha. Era outra parte do treino, para que eu hoje, quer dizer, nós passamos pelo sofrimento e você é quem ganha, porque você tem estudos para poder vencer. Então, nós temos que ser moídos. Deus enviou Jesus Cristo para ser moído, para que nós tenhamos testemunho e segui-lo. Ele fez algo, ele rasgou o véu do pecado que nos separava de Deus e nos uniu, pagando o preço da nossa salvação. Ele se manifestou para destruir as fortalezas do inimigo. Ele se manifestou para tirar o meu e teu pecado do mundo, tirar todo o pecado de todo mundo. E isso requereu que ele mortificasse os seus membros para aquilo que os olhos dele viam. Os olhos dele viam muitas abominações, coisas que abominavam o Pai. E ele não se ensoberbeceu. Ele lidou com todas à altura, com mansidão, humildade. Ele não se ele não se deixou mover por aquilo que o corpo dele sentiu, a carga espiritual do pecado, o peso do pecado de toda a humanidade, toda a terra. Amado, tenta fazer um cálculo na tua cabeça. Eu não gosto de matemática, nunca gostei, e a minha mente não faz bem os cálculos, mas você faz estatisticamente, faz assim um autoexame. Imagina se só o peso do teu pecado, olha como o peso do teu pecado te escraviza e como te põe pesado, e você quer alcançar alvos e não consegue por causa do peso do pecado. E é isso, irmão. Nós estabelecemos alvos e nós não conseguimos atingir esses alvos. Não é por nada, é o peso do nosso pecado. É o peso do nosso pecado que faz barreira e que impede que nós atingimos esses alvos a cada ano. Se você decidir negar o pecado, tem luta. Muitas serão as tuas aflições, mas você vai ganhar.
porque Jesus vai te galardoar. E os alvos vão ser atingidos e não só, vão ser ultrapassados. Isto eu garanto, porque é o que eu faço. Tenho que pagar o preço, mas tenho que pagar o preço. Negação do pecado, abnegação. Então, Jesus Cristo, ele mortificava os membros para o peso da carga espiritual. Ele mortificava os membros para as injúrias, para os insultos, para as tentações dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, que vinham sempre com hipocrisia, mas cheio de peçonha no coração, cheio de malícia, com astúcia, para enganar com falas, com astúcia, isso chama-se fraudulentas astúcias, é o espírito corrupto, o espírito de corrupção, para poder induzi-lo à tentação e apanhá-lo numa esquina para prenderem e matá-lo. E ele lidava com todos com humildade, às vezes com humildade, mas com autoridade. Com humildade, mas com autoridade, e colocava-os no seu lugar. E eles saíam sempre envergonhados, confundidos e desbaratados. Tipo, poças, eu vim com toda a coisa, achava que eu ia conseguir. É hoje que eu apanhava este mestre, mas hoje não foi desta. E eles saíam sempre confundidos, desbaratados. E, amados, os testemunhos de que eu tenho passado, daquilo que eu tenho passado aqui, no começo, ele me disse, é Rudy Cruzana. Como é que ele me dizia? Uma vez ele me disse, Rudy Cruz. Mas antes ele ministrava o hino. Rudy Cruz se dirigiu, rebeldia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Porque eu nunca imaginei que os bastidores eram assim. Nós acreditamos que Jesus Cristo já pagou o preço. Nós não temos que sofrer mais. Agora temos que usufruir. A única coisa que nós temos que pagar o preço é da salvação, nos santificando. Nos santificando. Santificação dói, porque o inimigo, temos um opressor, temos um opositor que vem fazer barreira para que você não se santifique, para que ele leve você outra vez para o inferno, de onde Jesus Cristo te tirou. Aí exige o nosso sacrifício, exige determinação, exige resiliência em buscar a Deus a tempo e fora do tempo, em buscar a Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em viver no Espírito para não cair em tentação. Lembra quando ele disse aos discípulos, venham, vigiem comigo, eu vou ali e orar, vocês ficam vigiem comigo. Os discípulos adormeceram, era carga espiritual, é a opressão que o inimigo nos põe. Amados, com o tempo, eu tenho as mãos cheias, mas com o tempo eu vou poder explicar as astúcias ciladas que Deus me deu. Ele me faz passar mesmo por experiência. Todos os apóstolos são tal como os filmes, nas produções, eles fazem os filmes e nós só vemos na tela. Bem, este filme foi, mas nos bastidores acontecem acidentes, acontecem coisas engraçadas, acontecem coisas mais. Bem, há feridos, há internados, há mortos. Este é para poder te dar a essência do que é quando Jesus Cristo está a treinar um apóstolo. Nunca ouvi nenhum apóstolo explicar coisas dessas. Mas, amados, é importante explicar, porque nós não temos como saber quem precisa de ouvir isto, quem não precisa de ouvir isto. Aparentemente, todos estão muito bem. Só se fala de fé, prosperidade, mas não se fala da verdadeira experiência para fortalecer o outro na fé. Nós somos todos participantes da mesma aflição. O apóstolo João falou ali em Apocalipse, somos participantes da mesma aflição. Mas temos que nos fortalecer, não podemos ser hipócritas. Não, os discípulos, o apóstolo Paulo não foi hipócrita. Ele foi um grande guerreiro espiritual, combateu o bom combate,
da fé e do amor, guardou a fé, trocou por uma coroa a trocar. Olha o que ele explica nas cartas, nos Coríntios, ao Timóteo, quando explica ao Timóteo. Ele fala, inclusive, de nomes daqueles que o abandonaram e a qual ele fez tanto bem, tanto ajudou e abandonaram-lhe. E a igreja, ele mesmo diz também que a igreja é figura pública, nós somos figura pública. Ninguém tem que ficar escandalizado quando se fala do nome. Se você envergonha de que você é de Jesus na terra, o teu nome vai ser riscado do livro da vida. Abre o olho. Isso quer dizer que por isso é que Jesus diz, sede santos porque eu sou santo, para que quando tiverem falado de você, tenha bom testemunho. Tenha boa fama. A boa fama é ter bom testemunho, não é ter riqueza. Ai, porque Deus me está a abençoar. Ai, porque eu sou santo. Nada, amados. Deus abençoa a todos. Mas é preciso você entender a missão de cada um, a chamada de cada um. E cada nível do ministério tem um tipo de treino. E quando ele chama um diácono, tem um tipo de treino para diácono. Quando o diácono sobe de nível para presbítero, tem outro tipo de treino. Quando vai de presbítero para pastor, tem outro tipo de treino. Quando a pastor começa a pastorear 2, 3, 4, 5 igrejas, ele já não pode estar no mesmo tipo de oração. Ele tem que diversificar e tem que passar mais tempo, mais horas na presença do Senhor. É um outro nível de treino, é um outro nível de experiências que Deus começa a dar para lidar com essa ovelha toda, porque já não são 2, já não são 3, já não são 4, já não são 5 nem 6, são 7 igrejas e é preciso você estar pronto para carregar o peso do pecado de todo esse povo. Então, nós, igreja, temos que entender e orar pelo pastor, orar pelo bispo, orar para aquele que está em iminência, para que Deus ajude, para que Deus fortaleça e não criticar. E não criticar. E a experiência que eu estou a passar é algo tremendo que o Senhor me está a revelar, que tem que ser, as igrejas têm que entender que têm que pagar o preço da sua salvação. E pagar o preço da sua salvação não é vir hoje à igreja e não vir amanhã. Você tem que aprender a palavra, tem que aprender a manejar a palavra. A igreja é a escola da vida. A congregação dos santos é a escola da vida. E você aprende estratégias para poder combater o bom combate da fé quando você sai pela porta fora. E você precisa de entender aquilo que se passa nos bastidores. Claro que nós não contamos tudo, claro que não vamos dar conta de tudo, não é? Mas há coisas que são relevantes para contar. E como apóstolo, Deus dá mesmo instruções. Ele faz-nos passar experiência para que nós possamos pôr em palavras e explicar a outros. Operações de demônios. Amados, quando ele me disse muitas serão as minhas aflições, é que eu estava a entrar na disciplina de operações de demônios. Operações de demônios, como é que eles operam as astúcias. E ele me disse que muitas serão minhas aflições, mas ele está no controle para eu não me estressar. Mas a gente se estressa, a gente pensa que o céu caiu. Mas ele não nos abandona. Ele fala conosco o tempo todo. Ele acorda de manhã para estar pronta mais um dia de recolta. Às vezes nem dá, nem diz, ai Senhor, eu ainda agora deitei. Pareceu que eu nem dormi quase. Pareceu que eu dormi só uns minutos. Mas às vezes dormi 2, 3 horas. A Gila acordou já. Temos que ir. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Só isso já é penoso, amados. Só isto já é penoso. E especialmente para uma pessoa que gosta de dormir como eu. Eu prefiro ficar a trabalhar a noite toda. Mas o meu soninho de manhã não me acorda cedo. Isto é um sacrilégio, amados. Então eu tive que mortificar os membros para isso. É muita gritaria, amados. Ai, gritaria. Mas temos que pagar o preço. Porque os demônios trabalham bem à noite. Eles trabalham o dia todo, mas trabalham de noite melhor. Então você tem que ficar alerta. Então tem que trabalhar
trabalhar, tem que acordar de madrugada, tem que mortificar o membro para o sono, para cansaço, para a preguiça, tem que mortificar o membro para a enfermidade, tem que mortificar o membro para a exaustão, tem que mortificar o membro, amados. E quando ele me disse que muitas podem ser aflições, eu nunca imaginei que vinham muitas, não é? Mas vieram muitas e muitas e muitas. Mas ele esteve ali, faz parte do treino para que eu possa depois testemunhar. E treino dos bastidores para que eu possa depois testemunhar. E você que se está num treino e desanimou e quer desistir, eu quero dizer, o desânimo vem a todos, amado. Mas não desista, porque Jesus não desistiu. Ele nunca desiste de ninguém. Josué 1:8, é o que nós temos que focar. Foca sempre, vem dificuldade, vem espírito devorador para te roubar a finança, para você ficar, para você pensar que você não tem como. Mas Jesus, ele ministrou-me muitas das 3 ou 4 vezes. Ana, eu suprirei tuas necessidades. E, amado, não me tem faltado nada. Houve momentos que chegou o momento, eu tinha que pagar a renda no dia seguinte. No dia anterior não tinha dinheiro. No dia seguinte ele manifestou seu trono. Ele é um Deus fiel. Vela pelas suas palavras para fazer cumprir. Creia, amado. Não desista. Há momentos que ficamos desanimados, sim. Porque é o peso da carga espiritual. Carga espiritual é o quê? É o peso do pecado de todo o povo que estamos a carregar. Já temos o nosso que temos que carregar. Só o nosso já nos pesa. Olha o povo, para arrancar de casa para vir à igreja, não consegue. É o peso do pecado que tem. E o inimigo põe também a opressão. Põe espírito de incredulidade, põe espírito de preguiça, põe espírito do erro, espírito do engano. Hoje só, eu costumo ir para a igreja sempre. Hoje eu não vou, também não faz mal. Isto, e a todo tempo você tem que estar aqui a orar por esse, que está a carregar carga, essa carga espiritual, que está a cair em cima dessa família, está a cair em cima daquela família, está a cair em cima. É você que está aqui a orar, você como pastor está aí a orar. Oxê, querembaraçou, corombarasou. Ó Pai, no nome de Jesus, eu entrego este povo, toda essa congregação, todas as famílias desta igreja, que tu me deste para pagar o preço, tal como tu deste o Arão, que o Arão é que iria espiar o pecado do povo, cada apóstolo, cada pastor, cada presbítero, cada líder de uma congregação, espia o pecado de todo o povo. Senhor, vem fortalecer-me, vem renovar minhas forças, vem, Senhor, derramar o óleo da tua unção sobre a minha vida, sobre a minha pobre alma pecadora, quebra todo o jugo, Senhor, lava, purifica, santifica, molda e ajuda-me, Senhor, dá-me sabedoria, dá-me revelação, ajuda-me a continuar a combater o bom combate da fé e do amor. Eu trago no trono da tua graça todas as famílias que tu colocaste nas minhas mãos, para que eu possa, Senhor, conduzir, para que eu possa alimentar com o maná que tu me dás, para dar a cada um deles. Seu Santo Espírito vem confirmar a força do poder de cada maná que tu me tens dado, que eu tenho dado à tua família. Confirma, Senhor, porque a tua palavra diz que a tua palavra é Espírito e vida, ela vivifica. Seu Santo Espírito leva esta palavra, leva e confronta, Senhor, convence a cada família do pecado, do erro e do engano. Ajuda-lhes a mortificar os membros para a concupiscência da carne, para a concupiscência desse mundo, para as belezas desse mundo. Ajuda-lhes a mortificar os membros para as redes sociais e todo o lixo que apresentam. Ajuda-lhes, Senhor, a usar as redes sociais como um canal de testemunhar de ti. Senhor, em nome de Jesus, remova todo o espírito de fornicação, de prostituição, de lascívia, todo o espírito do amor ao dinheiro, amor à fama, tudo isso, Senhor, tudo quanto é portões de inferno. Ajuda, Senhor, as nossas famílias a vencer os portões de inferno. Eu sei, Senhor, que santificação dói, mas a tua palavra diz: seguir a paz com todos. Sem santificação ninguém verá a Deus. Seu Santo Espírito confirma essa palavra no coração das famílias. Contende com elas, Senhor, para que elas busquem em ti a luz e a bonança, para que elas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que tudo o resto seja acrescentado. É você que está a pagar o preço. E as famílias estão ali ainda a rebelar, ainda falam mal de você, ainda criticam. Você sobe no trono, você está a pregar. E muitos querem ir embora ao meio da pregação. Erro de cruz.
Você precisa entender, você precisa lidar com, aprender a lidar com críticas, você precisa aprender a lidar com desprezos, você precisa aprender a lidar com com pessoas da família que te abandonam e que são hipócritas com você. Você precisa aprender a lidar com a hipocrisia dos amigos, com a hipocrisia de todos dos vizinhos que estão no meio. Você tem igreja, estão por cima, estão por lado. Você precisa aprender a lidar com bruxos quando eles vêm fazer. Aliás, as igrejas de Cristo são atacadas 24 horas por 24 horas sem cessar. Setas infamadas de maligno, laço passarinheiro, língua mentirosa. Tudo isso, você precisa aprender a lidar com tudo isso. Você precisa mortificar os membros. Não é fácil, mas fofoca muito com Jesus. Fala de tudo com ele. Amado, você fala, você chora, você desanima, mas fala com ele. Não desista. Ele está a ver, ele está a testar o teu coração, ele está a ver o teu caráter. Se você deixa ele moldar o teu caráter ou não, deixa ele moldar o teu caráter. Força, tem bom ânimo. Eu tenho feito isso à minha maneira, mas a maneira que ele me ensina. Mas seja simples, não te trespasses com muitas dores, não ambiciones coisas altas. Se você ambicionar coisas altas, você vai sofrer mais. Não ambicione coisas altas. Aquilo que Jesus te der, conforma. Ah, Senhor, é que eu tenho. Não tenho paciência, mas eu sei que o Senhor não me vai deixar cair. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vem, Senhor, fazer-me deitar em verdes pastos, vem guiar-me mansamente às águas tranquilas. Vem refrigerar minha alma, Senhor, minha alma está a desfalecer, Senhor. Vem pôr unguento, Senhor. Vem fortalecer, Senhor, vem revigorar. É mais um dia que tu me deste, Senhor. Ajuda-me a esforçar e ter bom ânimo. Ajuda-me, Senhor, a caminhar mais um passo contigo. Carregar essa minha cruz, Senhor, com paciência, com humildade, com mansidão, para aceitar a tua instrução e receber mais de ti, mas com amor pela cruz que você carregou, a que você carregou e não posso carregar, a que você carregou e não sei carregar, a que você carregou e não tenho eu nem tomo por usurpação querer carregar, porque essa cruz é de muita glória. Então, Senhor, ajuda-me a carregar a minha pequena glória para tomar posse da grande glória que você tem lá para cima para mim, porque a glória do céu é maior, é mais pesada do que a glória da terra. Ajuda-me a negar a glória da terra, Senhor. Ajuda-me a ser simples, ajuda-me a ser mansa, ajuda-me a ser humilde e capacita-me, Senhor. Capacita-me em todo momento, Senhor. Fortalece-me sempre em ti e na força do teu poder. Ajuda-me, Senhor, para que eu aprenda a obedecer. Ajuda-me, Senhor, dá-me um coração disposto a obedecer, a sujeitar-me e ajuda-me a pastorear as tuas ovelhas. Não me deixes, ajuda-me a não me deixar mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Ajuda-me a andar pela fé, porque justos herdarão a terra. Amém? Você herdará a terra. Quando ele vier em glória, nós vamos reinar com ele durante 1000 anos. Contempla essa glória, contempla a coroa da vida. E esforça e tem bom ânimo, que ele está a ver. Nós estamos a passar por aflições, mas ele nos livrará de todas. Ele tem me livrado de todas, amados, e ele vai sempre livrar, porque este é o código de honra dele, a fidelidade. Amém? Um bem-aja, esforço e tem bom ânimo. O Senhor é consigo.